Talvez você já tenha ouvido falar que o século XX foi marcado pela ascensão dos movimentos sociais. Mas o que isso significa? Movimento social é definido como um grupo organizado de pessoas que se unem por uma causa coletiva, buscando mudanças sociais, políticas ou culturais. Entre os motivos para que tudo isso ocorresse justo no século XX, podemos citar a institucionalização dos sindicatos e as consequências sociais, causadas pelo pós-Segunda Guerra e Guerra Fria. Ambos os fatos contribuíram para a união e organização de grupos com objetivos em comum. Mesmo com causas muito distintas, algo que une os movimentos sociais é o senso de justiça e busca por igualdade, seja ela no âmbito político, racial, sexual ou de gênero. A união implícita por esses ideais em comum faz com que existam interseções entre movimentos e surjam pautas novas, em uma tentativa de abarcar cada realidade, repensar pluralidades sociais e transformar ambientes em busca da igualdade. Mas apesar disso tudo, é fato que alguns movimentos sociais acabaram com rostos cristalizados na memória popular, o que apaga as inúmeras interseções que enriquecem ainda mais a luta social. Quando se pensa em escrita feminina, é instantâneo lembrar de nomes ocidentais, muitas vezes brancos e europeus. Claro que essas escritoras merecem um devido reconhecimento, mas por que pensamos apenas nelas? Hoje, vamos traçar uma nova rota e entender um pouco mais sobre a escrita feminina árabe e africana no século XX. Para o jornalista Tariq Ali, o destino da mulher no Islã é pré-fabricado, pois a realidade é baseada no Alcorão, livro sagrado com a palavra literal de Alá, que serve como base de fé, lei e guia moral. Segundo o Alcorão, tanto homens quanto mulheres seriam iguais em espiritualidade, pois ambos poderiam ir para o céu, e também seriam iguais em materialidade, já que as mulheres também poderiam pedir divórcio e possuir propriedades. Mesmo com essa suposta igualdade, o Islã possui uma essência muito patriarcal, como expresso na seguinte passagem do Alcorão: os homens têm autoridade sobre as mulheres, pelo que Alá preferiu alguns a outros, e pelo que dependem de suas riquezas. Então, as íntegras são devotas, custódias da honra, na ausência dos maridos, pelo que Alá as custodiou. E aquelas de quem temeis a desobediência, exortai-as, pois, e abandonai-as no leito, e batei-lhes. Então, se elas vos obedecem, não busqueis meios de importuná-las, por certo, Alá é altíssimo, grande. Resumidamente, o homem seria superior à mulher por dois motivos: a vantagem física e o compromisso financeiro com as parentes do sexo feminino. Além disso, enquanto responsável pela mulher, ele também seria autorizado a usar da força para discipliná-la, caso necessário. O século XX permitiu a aproximação de diversas sociedades, e principalmente por meio da mídia, fez com que diferentes padrões de gênero se encontrassem. A partir da década de 70, o Oriente Médio passou por um reavivamento dos princípios básicos do Alcorão, a fim de preservar a cultura do Islã dos novos valores ocidentais, o que foi especialmente prejudicial para as mulheres, já que temas como autonomia feminina e liberdade sexual deveriam ser combatidos. No final da década de 80, nasce o feminismo islâmico, que propõe não uma negação à religião, mas uma reinterpretação a partir da experiência das próprias mulheres muçulmanas. É nesse cenário que se destaca a escritora e médica egípcia Naval El-Saadawi, uma das vozes mais importantes do feminismo árabe no século XX. Para Naval, a emancipação feminina não pode ser pensada a partir da simples adoção de valores ocidentais. Segundo a autora, ignorar o contexto cultural, religioso e histórico das mulheres árabes é substituir uma forma de dominação por outra. Sua escrita propõe justamente o contrário: dar voz às mulheres árabes a partir de suas próprias vivências. Na obra Duas Mulheres em Uma, a autora explora os conflitos internos de uma mulher, dividida entre as expectativas sociais impostas e seus próprios desejos de autonomia. O romance expõe as contradições vividas por mulheres que, ao mesmo tempo em que buscam liberdade, são pressionadas por normas religiosas, familiares e sociais muito rígidas. Quando Naval escreve Duas Mulheres em Uma, não está somente expressando os seus conflitos enquanto feminista árabe, mas sim emprestando a própria voz para contar a história de muitas outras, que vieram antes e depois de si. Ao deslocarmos o olhar do Oriente Médio para o continente africano, encontramos um contexto muito diferente, mas igualmente atravessado por opressões específicas, o que exige uma abordagem feminista situada. No contexto africano, o feminismo se constrói a partir de experiências marcadas pelo colonialismo, pelo racismo e pelas desigualdades sociais. Historicamente, o papel social da mulher africana esteve ligado à maternidade e ao cuidado da comunidade, onde a maternidade não é uma vivência individual, e sim um valor social que define o lugar da mulher, ao mesmo tempo que limita sua autonomia. A escrita feminina africana assume um papel fundamental quando rompe com narrativas coloniais, que historicamente falam sobre a mulher africana sem permitir que ela fale por si. Assim, a literatura passa a ser um espaço de denúncia, memória e afirmação identitária,
Entre as autoras africanas do século XX, o nome da escritora e socióloga nigeriana Buki Emechita se destaca como um dos maiores de seu país. Sua trajetória está diretamente ligada à sua obra. Em Cidadã de Segunda Classe, Buki narra a experiência de uma mulher negra, africana e mãe solo que ocupa uma posição marginal na sociedade pós-colonial, principalmente quando se torna uma mulher africana migrante na Inglaterra. Ao contar essa história, a autora evidencia como o colonialismo e o patriarcado trabalham juntos para silenciar essas mulheres. Tanto Buki quanto Naval utilizam a literatura para narrar histórias que foram historicamente silenciadas, e para questionar modelos universais de feminismo, que não dão conta das múltiplas realidades femininas. O apagamento da escrita feminina árabe e africana revela não só a ausência dessas produções, mas a persistência de um olhar eurocêntrico que define quais narrativas merecem destaque. Quando traçamos rotas não traçadas, fazemos um exercício de revisão histórica e crítica. Isso é reconhecer que a literatura escrita por mulheres racializadas não apenas existe, mas é fundamental para compreender as complexidades do feminismo no século XX e para ampliar, de forma mais justa e plural, o entendimento sobre a autoria, resistência e criação artística feminina.